agora a gente vai destacar que o Congresso Nacional aprovou nesta semana um projeto que prevê mudanças para os motoristas. Entre outras medidas, ele obriga a realização do exame toxicológico para motoristas de todas as categorias na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E para falarmos mais sobre o assunto, estamos conectados com o Alisson Maia, especialista em trânsito e vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, que está sempre com a gente participando aqui da Hora da Verdinha. Alisson, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Verdinha, telespectadores da TV Diário, nessa tarde para a gente falar sobre trânsito. Vamos começar pelo começo, Alisson. Do que é que se trata esse exame toxicológico? Muita gente pode nunca ter ouvido nem falar nesse exame, mas quem é motorista de transporte, de passageiros, motorista de caminhão, sabe bem, né? Isso mesmo, Luiz. O exame toxicológico nada mais é do que um exame feito em um laboratório credenciado, pela Senatran, onde ele detecta, alguns itens, algumas substâncias ilícitas, dentro do nosso organismo, que ali você retira do pelo, o pelo, no caso o cabelo da cabeça, então pelo do corpo, e manda para um laboratório, no caso laboratório, é feita uma análise, e sai se aquele condutor, ele foi reprovado ou aprovado naquele exame, E como você bem falou, a novidade agora da semana, é que o Congresso, no caso, aprovou um PL, Esse PL até era em tese, a origem dele é um PL benéfico, porque ele trata, Luiz, exclusivamente da CNH social gratuita a nível federal, Inclusive é um projeto de lei do deputado cearense, deputado federal José Guimarães, onde tramitou durante a Câmara, foi para o Senado, voltou, E o projeto em si, ele visa a CNH social a nível federal, ou seja, uma CNH gratuita para o brasileiro, Desde que ele cumpra ali o que diz a especificidade no caso do projeto de lei, Então, um deles no caso, se fazer parte do CAD único, do cadastro único, onde você, sendo feito do CAD único, você tem direito a ter a sua habilitação, de forma gratuita. E nesses trâmites aí de casas, Câmara, Senado, alguns senadores, incluíram aí o famoso jabuti, bem no linguajar político, colocaram o jabuti dentro desse PL, que é a obrigatoriedade do toxicológico, e todos aí os educadores de trânsito, especialistas em trânsito, aí não conseguem entender ainda, Luiz. Rapaz, o que é esse jabuti, ô Alisson? Fiquei curioso. Jabuti é alguma coisa que colocam em cima de alguma coisa ali e passa despercebido. Sim. Então, jabuti, no linguajar político, é algo que se coloca no meio ali entre uma lei, um artigo, e passa despercebido ali e é aprovado, Aquela história, se colar, colou, né, Alisson? Colar colou. Na verdade, e colou e muito, Mas, assim, esse toxicológico a gente não está ainda sem entender que raios inventou esse povo lá em Brasília para colocar esse toxicológico aí na primeira habilitação brasileira, viu, Luiz? Rapaz, aí eu te pergunto, o que é que vai mudar para quem já tinha que fazer? Ou seja, os motoristas de caminhão, de ônibus, ou segue da mesma forma, Alisson? Bom, é importante aí que você bem explicou, Hoje, a obrigatoriedade do exame toxicológico são para motoristas profissionais, São aqueles motoristas, que no caso lá que trabalham, com as suas CNH, os caminhoneiros, os motoristas de transporte de passageiros, categoria D, E também os carreteiros, que são ali, no caso, com condutores, da categoria E, Que eles realmente têm uma carga ali de transporte, de horário bem diferente, de uma pessoa ali que está numa primeira habilitação. Então, esse toxicológico, ele, no caso, ele analisava principalmente drogas, E ali, se você não passasse no exame, lá, no caso lá toxicológico, você não renovava a sua CNH, para a categoria C, D e E. E agora, com esse toxicológico na primeira habilitação, traz aí uma grande barreira de acesso ao brasileiro à habilitação. A gente não está aqui dizendo, Luiz, não é contra nenhum tipo assim de análise, de algum tipo de droga ilícita. No caso aqui, a questão não é essa nossa, que lida com o trânsito diariamente. Mas sim, é totalmente sem sentido você trazer um exame toxicológico,
né, para uma pessoa que não é condutor ainda, aquela pessoa não tirou a carteira de motorista. Então, o que o projeto ele quer, né, que na verdade né, é um projeto ainda, porque não foi sancionado ainda pelo presidente da República, né? A última esperança do brasileiro é que o presidente vete, né, realmente esse artigo, é que agora todo mundo que vai passar pelo processo de obtenção da CNH, ele antes de fazer todas as aulas na autoescola, ele vai ter que fazer mais um exame, ele vai ter que ter mais um custo, ele vai pagar um laboratório para fazer se num determinado período ele teve ele se fez uso, né, de, no caso, alguma substância ilícita. Se for negativado, ele não tem acesso a tirar a carteira dele de motorista. E se for, se no caso, desculpa, se for positivado, ele não tem acesso a tirar a carteira de motorista. Se for negativado, né, ele continua o processo no caso, na autoescola. Então a gente vê isso daí que vai afetar diretamente, né, os jovens, os trabalhadores, né, pessoas, no caso, as pessoas de baixa renda que já enfrentam dificuldades, Luiz, em relação a obter sua CNH. Né? Esse projeto da CNH social é algo maravilhoso. Né? O Brasil, com esse projeto aí, avançou muito o que a gente vem conversando ao longo daqui das nossas semanas, que é o acesso a ter a carteira de motorista. Né? Mas aí colocaram esse toxicológico, não sei por quê. E a gente enxerga, Luiz, isso uma evasão, né? Uma evasão para a obtenção da CNH. Né? Com isso, menos pessoas vão buscar o documento, vão buscar o direito de ter a sua carteira de habilitação e com isso vão optar a dirigir aí de forma irregular, que é o que já acontece muito, né? Principalmente em zonas rurais, no interior do estado do Ceará, e com isso aí vai aumentar muito aí esse índice de pessoas não habilitadas. Alisson, a gente está recebendo aqui uma mensagem do Antônio da Pajuçara, em Maracanaú, e ele pergunta com relação às placas cinzas. Ele diz: eles mudaram também. Faz essa observação para que o povo tenha cuidado. O que é que se traria, do que é que se trata, na verdade, essa questão aí das placas, hein, Alisson? Não, na verdade eu desconheço algum tipo de mudança em relação à placa de identificação, no caso, Uhum. veicular. Esse PL que teve agora, que como eu falei, né, no caso esse PL específico, ele visa a CNH social, né, e houve duas alterações no Senado, né, tramitou no Senado e na Câmara. Um deles, que é aquela questão, né, em relação à transferência do veículo, né, que não passa mais pelo cartório, ele pode ser feito via sistema, né, e o toxicológico, né. Essa questão, se houve alguma mudança de placa, eu vou ficar devendo, Aloysio, vou dar Certo. uma lida em alguma resolução e na próxima quarta-feira a gente pode estar conversando sobre. Mas nesse PL, sim, que no caso eu tenho atualizado, ele não trata lá sobre isso. Aí eu te pergunto sobre essa questão da transferência de veículos em plataforma eletrônica, que é um dos pontos também abordados aí nessa mudança. Isso traria, de fato, menos burocracia, mais facilidade, mais praticidade para quem está comprando ou vendendo, Alisson? Com certeza, né? Porque no caso isso ainda vai ser regulamentado ainda, né? Então, Sim. assim, é um processo que permite, né, a realização de transferência de forma digital, né? Então, assim, você não vai precisar ir para o Detran presencialmente, né? Desde que aquele estado ali esteja integrado ali no sistema de registro, né? Que é um Renave, né? Que é um sistema digital do próprio Detran, né? Então, assim, com isso vai fazer a comunicação de venda, né? Você não vai precisar ter aquela taxa cartorial, né? Em tese seria isso daí. É a desburocratização realmente que a gente precisa, né? A gente está Sim. aí numa era digital, né, Luiz? Então, assim, a gente tem que utilizar realmente essa tecnologia a favor do cidadão, né? A gente tem que trazer realmente, como a gente fala muito aqui, o cidadão hoje ele se resolve, no caso das suas situações, tudo online, né? Tudo pelo WhatsApp, tudo pelo aplicativo, né? E realmente isso aí é algo muito comum. Hoje mesmo, para você tirar a sua habilitação, né, você não vai mais numa autoescola fazer um curso. Você assiste da sua residência, no seu computador. Isso é um avanço muito para a formação de condutor no Brasil, né? Então, com essa transferência de veículo, no caso eletrônica, também é um avanço muito grande que nos próximos dias também vai depender também da sanção Isso. presidencial, né? Porque o projeto em si vai para o presidente, né? No caso, tem mais ou menos em média 10 dias para chegar até ele, e lá ele fazer no caso, ele faz a sanção no caso da lei, ou ele faz alguns vetos, né?
Maravilha. Alisson, só pra gente finalizar, deixar esse recado que o Congresso aprovou, mas o Lula não sancionou. Então, se você tá começando hoje na autoescola, fez a sua inscrição agora, vai começar as aulas, não tem ainda o exame toxicológico, né? Vamos deixar claro isso. Mas, caso isso passe pelo presidente, aí sim, vão ter que rever valores, inclusive, enfim, vai ser uma burocracia um pouco maior, né? Inclusive, nós aqui do estado do Ceará, a gente é bem presente, né, lá nessa questão, né, da desburocratização do serviço junto ao cidadão. Né? O Ceará ele vem avançando muito nisso, né? Hoje há uma descentralização muito grande do serviço, não só da obtenção da CNH, né, como também da renovação. Né? E as autoescolas são partícipes disso, né? Então, já vendo isso, o Ceará em si, né, nós já estamos em contato com os nossos representantes, né? No caso, já estamos indo a Brasília na próxima semana para ver se a gente consegue lá conversar, né, com os nossos representantes políticos, né? E a conscientização, porque, Aloysio, para finalizar, que é muito importante que o cidadão saiba, hoje um custo de um exame toxicológico, ele gira em torno de 140, R$ 180. Eita. Depende muito da região. Então, veja bem, vai aumentar o custo de tirar a carteira? Vai. Não vai aumentar o custo da autoescola. A autoescola não tem nada a ver com isso. A autoescola é aula teórica e aula prática. Sim. Mas são essas burocracias que chateiam o cidadão brasileiro. A gente tem que desburocratizar. Veja bem, nós não somos contra, de hipótese alguma, que haja algum mecanismo de fiscalização, né, que faça com que o cidadão, né, realmente não tenha acesso a drogas, né? Mas um exemplo, a forma que o toxicológico está sendo implantado, né, dentro do ambiente trânsito, ele está errado para nós e, no caso, muitos especialistas. Na verdade, o toxicológico era para ser feito como é feito o bafômetro. Né? No caso, o condutor, ele no caso, abordado em uma blitz, ele faz a verificação em algum equipamento que faça essa testagem e vê se naquele momento ele está sobre, no caso ali, alguma substância ilícita, né? Como álcool hoje que tem em relação às blitz. Então, você faz hoje um toxicológico, ele tem a validade de 90 dias. Não quer dizer se hoje eu tive aquele documento lá, né, lá, no caso, especificando que eu passei na prova toxicológica, que amanhã eu não vá utilizar uma droga. Então é Exatamente. importante que se mude isso, né? E não gere só mais um custo, porque o que passa para a população é que é mais um custo, é mais uma empresa, é mais alguém que o cidadão vai estar pagando. Então é importante frisar isso, como você falou, não tem nada em vigor. Quem está no seu processo de habilitação hoje não muda nada, e quem nos próximos dias pretende tirar sua habilitação também não muda nada, né? Porque, se Deus quiser, o presidente da República não vai aceitar isso aí. Alisson, um abraço. Até a próxima quarta, hein, meu amigo? Obrigado, Luiz. Boa tarde, tudo de bom, viu? Tá aí o Alisson Maia, especialista em trânsito e mobilidade urbana, vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará, participando com a gente aqui do A Hora da Verdinha.